Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Glória. Boa tarde a você que está aqui com a gente no CNN 360, acompanhando esse julgamento que, de fato, é histórico. Tainá, o ministro Gilmar Mendes passou aí quase 50 minutos rebatendo o voto do ministro Nunes Marques, ministro que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e que disse basicamente o seguinte: acredita que um habeas corpus não é um instrumento adequado para se pedir a suspeição de um juiz, principalmente porque esse juiz não pode apresentar sua defesa, no caso, Sérgio Moro. E disse ali que haveria uma série de aspectos técnicos que impediriam a análise desse caso. Você já vê aqui agora os nossos analistas, o Yuri Pita e a Renata Agostini. Então, o ministro Gilmar Mendes, para finalizar, Cássio Nunes Marques disse o seguinte: é muito difícil para mim divergir dos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, porque penso como eles, mas por questões técnicas vou divergir, e votou a favor do ex-juiz Sérgio Moro. E aí o ministro Gilmar Mendes levou 50 minutos para dissecar o voto do colega, fazer uma série de correções ao melhor estilo Gilmar Mendes. Em especial porque Nunes Marques atrelou muito o seu voto à questão do uso das mensagens que foram hackeadas, né? Mensagens de integrantes da Lava Jato que foram hackeadas. E essas mensagens não foram levadas aos autos pelos advogados do ex-presidente Lula. Elas foram citadas no julgamento, mas elas não estão no processo. O ministro Gilmar Mendes, naquele estilo que a gente já viu, suscita sempre muito barulho no plenário, e Nunes Marques respondeu com bastante tranquilidade e cautela. Agora a expectativa é para saber o que acontece na volta desse intervalo que está acontecendo agora, 15 minutinhos. A ministra Carmen Lúcia deixou uma questão no ar. Disse que gostaria de fazer novas ponderações, apesar de ela já ter votado. Ela pode tanto apenas reafirmar o entendimento que já tinha feito, como mudar o seu voto para então levar o placar de 3-2, que agora é a favor de Moro, para o ex-presidente Lula. Começo conversando com você, Yuri Pita. Tenso esse julgamento, essa nova etapa. O ministro Gilmar Mendes foi para cima de Nunes Marques, que está ali praticamente estreando num julgamento de forte repercussão, que implica, inclusive, o patrono de sua indicação, o presidente Jair Bolsonaro, já que mexe com Lula, principal adversário político de Bolsonaro hoje. Qual é o saldo dessa exposição? Deixo já aqui um bastidor. Conversando com ministros durante o julgamento, me disseram que Gilmar estava tentando abrir caminho para que Carmen tivesse tranquilidade de mudar o voto, se assim quiser. Ficou azedo o clima, né, Yuri? Foi bastante ali. Antes de tudo, boa tarde para você, Dani, para a Glória, para a Renata, para quem nos acompanha no 360. O ministro Gilmar Mendes não gostou nem um pouco do voto do ministro Nunes Marques. E se antes ele confundiu o nome, o chamou de Castro Nunes, e depois o ministro Ricardo Lewandowski disse que Castro vinha de Fortaleza, pelo jeito ele não quis deixar sobrar pedra sobre pedra do voto do ministro Nunes Marques. E aí você tocou no ponto técnico dessa questão, que é se o habeas corpus era um instrumento ou não. Foi o caminho que Nunes Marques adotou para rejeitar a hipótese de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, porque a gente sabe que isso acaba tendo um efeito político importante e fortalece a narrativa do ex-presidente Lula, que vale lembrar, até para ficar muito claro, aquela outra decisão do ministro Edson Fachin, ele anulou todas as condenações, mas esse caso específico é do apartamento do Guarujá e que pode levar a uma anulação de todo o acervo processual desse processo relativo ao Guarujá. Ou seja, quando um novo juiz, se vier a ser confirmada essa decisão, for analisar o acervo do apartamento do Guarujá, vai ter que começar do zero de fato. É diferente do sítio de Atibaia, que alguns elementos ali ainda poderiam ser aproveitados, porque a decisão do ministro Edson Fachin anula do recebimento da denúncia em diante. Dito isso, o que acontece do ponto de vista político? Fortalece a narrativa do ex-presidente Lula de ter
recuperar os direitos políticos e ser um candidato presidencial forte se Sérgio Moro for considerado suspeito. Sem a suspeição de Moro, Lula não consegue sustentar o discurso que ele tentou usar naquele pronunciamento em São Bernardo do Campo e que foi alvo de contestação de que ele teria sido inocentado. Ele não foi absolvido. Ele simplesmente deixou de ser uma pessoa condenada. Então, há uma série de elementos jurídicos da própria política interna do Supremo Tribunal Federal, mas há um efeito político eleitoral bastante forte com este voto do ministro Nunes Marques, a depender do que vai fazer a ministra Carmen Nunes agora, se vai mudar o placar atual, que é de 3-2, em favor de Sérgio Moro, contra a tese de suspeição dele. São muitos nomes aí, né, Yuri? Só uma pequena correção, Carmen Lúcia. Né, que a gente ouviu o Nunes Marques, que é um monte de nome. Perdão, Carmen Nunes. Bom, se até ministro do Supremo confunde o nome dos colegas, eu acho que eu estou perdoado, né? Absolutamente. Vamos falar agora com a Renata Agostini, né, Renata? Porque só para fazer uma breve compilação aí dessa série, dessa minissérie, né? Nós estamos no 3º capítulo. Essa votação começou em 2018 e lá em 2018, tanto a ministra Carmen Lúcia quanto o Fachin votaram contra a suspeição de Moro. Aí nós tivemos Gilmar Mendes, que pediu vista, ou seja, pediu mais tempo para analisar o processo. Nós tivemos o 2º capítulo no dia 9 de março, né? E ali Gilmar Mendes votou pela suspeição, Nunes Marques pediu vista, pediu mais tempo também para analisar o processo. Lewandowski votou pela suspensão e a ministra Carmen Lúcia deixou ali no ar, deixou a entender que ela poderia fazer uma alteração ali no voto dela. Hoje nós tivemos, ou seja, o placar estava em 2-2 ali no dia 9, né? Hoje a gente teve esse retorno, então Nunes Marques já deu o voto dele contra a suspeição. Nós tivemos ali o placar em 3-2. Agora a Dani já adiantou para a gente, então, que nós estamos nesse intervalo de 15 minutos, mas, como eu falei, a ministra Carmen Lúcia pode alterar o voto, assim como a Dani já tinha explicado para a gente. E aí, queria falar com a Renata Agostini, porque a gente viu ali que Gilmar Mendes, quando tomou a palavra, ele realmente se mostrou bastante irritado e ele usou ali algumas críticas e alguns termos até diferenciados, né? Ele fez muita crítica em relação a Sérgio Moro, inclusive a forma como Sérgio Moro falava, e disse que não é a favor de hackers, porque ele disse que tudo que ele citou estava ali nos autos, ele não estava citando e dando ali, dando aval ao que os hackers fizeram, né? E ele disse que habeas corpus é sim documento para questionar a suspeição do magistrado, a suspeição de Moro. Então ele fez ali todos os questionamentos dele, ou seja, Gilmar Mendes, como já trouxe o Yuri, querendo ali já dar essa abertura para a ministra Carmen Lúcia, né, Renata? Perfeito. Boa tarde, Glória, Dani, Yuri, boa tarde a todos. Uma fala para entrar para a história. Como o ministro Gilmar Mendes disse que esse é um julgamento histórico, ele quis deixar muito evidente o papel dele nesse julgamento. O ministro, sim, rebateu o argumento técnico, então, que o ministro Cássio Nunes Marques traz para votar contra a suspeição de Moro, mas a maior parte da fala dele, ele se dedicou a rememorar alguns dos pontos de sustentação do seu voto e por que ele enxerga, nesse julgamento específico, mas nos métodos da Lava Jato como um todo, algo escandaloso. Tem vários trechos, eu tenho certeza que Dani e Yuri já vão destacar outros, mas eu queria já trazer aqui, porque o ministro Gilmar Mendes não economizou nas palavras, na forma de se colocar. Ele fez várias indicações aos colegas em diversos momentos, mas, claro, o endereço como um todo da fala era rebater Cássio Nunes, mas era tentar sensibilizar Carmen Lúcia, porque é dali que pode ter alguma reviravolta, então, nesse julgamento, como vocês já falaram. O que o ministro Gilmar Mendes diz? Estamos falando de um modelo totalitário ao
se referir aos métodos de investigação. Diz que há ali uma invenção de métodos em Curitiba, métodos made in Curitiba, para o constrangimento de vossas excelências que são de lá. Então, ele está aí, nesse momento, dando recado a Fachin.